Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou Letícia Bento e bem-vindos a mais um Kids Talks Podcast. Lembrando que o nosso principal objetivo é trazer personalidades de diferentes segmentos, como empreendedorismo, educação, ciências e artes, para que possam inspirar sua trajetória de vida. O convidado de hoje é Braz Andrade, com o tema Os diferenciais competitivos de um engenheiro empreendedor. Primeiramente, eu queria te agradecer por ter aceitado o nosso convite e seja bem-vindo ao nosso canal. Obrigado, Letícia, pelo convite, pela oportunidade de trocar uma ideia com você. Vejo que é uma pessoa tão nova, mas com a mente bem à frente do tempo. E eu que agradeço de poder trocar ideia, conversar e contribuir um pouco com a minha trajetória de vida. Muito obrigada mais uma vez. E vamos agradecer aos nossos patrocinadores? Fatiari. Quem experimenta, prefere Fatiari. G Capital, um jeito simples e descomplicado de investir. FB Andrade, soluções em geologia e meio ambiente. Braz Andrade é formado há 15 anos pela Universidade Federal do Amazonas. MBA em gestão de projetos. Experiência no mercado imobiliário. Sócio da empresa Rastrovia, proprietário do Centro Comercial Japim Center e proprietário da Braz Andrade Construções. Vamos começar com as perguntas. Vamos lá. Braz, o Kids Talks tem uma pergunta que a gente faz para todos os convidados, que é a seguinte. Todo adulto já foi criança e toda criança já teve um sonho quando crescesse. O que o Braz queria ser quando crescesse? Engenheiro civil. Caraca, então mirou na vida, Isso. né? Desde quando era muito pequeno e meu pai me levava às vezes para o trabalho dele, as coisas que ele fazia. E eu lembro que ele mexia com estava construindo alguma coisa e aquilo me chamou muita atenção. E aí eu fiquei com aquele negócio, era muito curioso e acho que eu tinha uns 7 para 8 anos. E aquela situação, essa memória ficou. E isso, com o passar do tempo, ela foi se fortalecendo até que eu cursei a faculdade de engenharia. Muito interessante, porque, o senhor sonhava em ser engenheiro e agora o senhor é engenheiro. Exatamente. Bem interessante. Conte-nos um pouco sobre sua formação e trajetória profissional. Então, voltar um pouquinho, como eu falei, isso é um sonho, é uma vontade que eu tinha desde criança, né? Então, eu prestei o vestibular, tinha 18 anos, e assim, eu passei na faculdade com 18 anos, então muito novo. E com 24 anos eu me formei. E na época assim que eu concluí o curso de engenharia, graças a Deus, as coisas estavam no mercado de trabalho, estavam caminhando muito bem. Então eu consegui sair da faculdade e já me encaixar no mercado de trabalho como engenheiro. A curiosidade é que até uns 6 meses antes, eu já estava finalizando o curso e ganhando como engenheiro civil, né? Então naquela época o mercado estava bombando. E aí eu comecei a trabalhar no mercado corporativo e passei 5 anos nesse mercado, né? E eu até falo que foi uma base, foi um aprendizado. Então, tudo que eu aprendi lá nessa questão corporativa me deu bagagem para eu poder empreender, né? Mas a veia empreendedora, ela nasce com a gente. Eu acho que você fazer uma faculdade, estudar, tudo isso aí, ela não te dá, a faculdade e a escola, ela não te ensina isso. Acho que você desenvolve isso com o passar do tempo, com as pancadas, a vontade de vencer. Então, tudo isso faz com que você desenvolva essa vontade de empreender, né? E empreender, eu até costumo falar que tá para todo mundo o empreender, mas você tem que se doar para aquilo, porque
o mercado tá aí, né? Tá aberto. As oportunidades, elas passam na tua frente a todo momento. Basta você E você tem que embarcar. estar preparado para ter elas, né? Eu não digo estar preparados, mas você está desafiado, porque não tem uma receita de bolo para empreender. Existe uma preparação, você estuda, você trabalha, você está no mercado de trabalho, mas preparado de fato, ninguém nunca tá? Porque empreender, ela vai te abrir uma série de situações que você não conhece, você não se deparou ainda. E isso vai possibilitar com que você aprenda a lidar com essas situações. Então é um constante aprendizado. É você quebrar a cabeça algumas vezes para poder dar certo. E essa parte ninguém te conta, né? Tu aprende no dia a dia, fazendo. Como a sua formação em engenharia civil contribuiu para o seu desenvolvimento como empreendedor? Eu não sei se o senhor já respondeu isso ou não. É. Acho que já, né? Não, mas na verdade, Letícia, eu vejo a minha faculdade, ela é uma preparação para tudo. Quando a gente, pelo menos na faculdade de engenharia, ela abre um leque muito grande para várias áreas, né? Então, você vê a parte de águas, a parte de estrutura metálica, a parte de construção civil, a parte de cálculo estrutural. Então, assim, abre um leque gigantesco, né? Mas é voltado para a engenharia. Não tem uma matéria específica para o empreendedorismo, né? Então, geralmente, você se identifica com alguma área desse leque, né? E opta ali por desenvolver essa área quando você está falando na engenharia civil, né? Mas, no meu caso, eu fugi um pouquinho, tá? Minha base é engenharia civil, e até é engraçado essa parte aí, como que eu saí um pouco da engenharia civil e depois eu voltei, tá? Teve uma fase na minha carreira que me tirou um pouquinho da minha trajetória e depois eu voltei. Logo quando eu saí em 2014, né, da empresa que eu trabalhava, estava muito ruim o mercado de trabalho. E na época saiu da empresa vários funcionários, vários engenheiros, e não era só ela que estava demitindo. A crise ela veio 2014, 2015, e o mercado ele estava muito travado, né? E aí eu decidi me especializar dentro da área da engenharia civil, que eu fui para São Paulo e fui fazer um curso de avaliações e perícias, né? Porque era um mercado que tinha poucos profissionais ainda, né? E aí eu fui fazer esse curso. E quando eu estava lá fazendo esse curso, na sala ao lado eu vi um cartaz, alguma coisa sobre tecnologia, né? Alguma coisa sobre rastreamento de veículo. E isso me deu um estalo. Falei, pô, olha, eu não conheço esse tipo de empreendimento em Manaus. Será que Manaus tem? Será que não tem? E aí eu fui me aprofundar um pouquinho nisso. E aí eu voltei com aquela ideia, fiz o curso, aprendi várias coisas lá, mas eu não coloquei nada em prática daquilo. E aí eu decidi abrir uma empresa de rastreamento de veículos. E abri essa empresa, né, na cara e na coragem, sem saber muito, porque tem muito a ver com a parte de tecnologia, configuração, software, hardware, uma série de coisas, mas eu vi ali uma oportunidade, né? E aí, a partir dessa oportunidade, foi que a gente foi crescendo. E então eu tive que ressignificar algumas coisas, né? Voltar um pouquinho atrás e montar essa empresa e correr atrás de cliente, né? Então, eu visualizei uma coisa assim, um cenário muito bonito, né? Números, olha, Manaus tem não sei quantos carros,
percentual aqui, essa fatia de mercado, e fiz estudo e não sei o quê. E no primeiro mês eu consegui fechar 30 carros. Caraca! Só que 30 carros não pagava 20% do custo da empresa. Ah, Né? Então, esse é o lado que ninguém te fala. Né? É o lado que a gente fica achando que é mil maravilhas, né? É tendência, é mercado. Mas aí, eu até falei para minha esposa, e agora? O que a gente vai fazer? Vamos continuar. Vou ter que bater de porta em porta, né? Nas empresas, oferecer para os amigos, para as pessoas próximas, né? E assim a gente foi, devagarinho, né? Até que a operação ela conseguiu se pagar. E aí, com o passar do tempo, foi. A empresa começou a se sustentar e dar algum retorno, né? Então, como eu te falei no início, né? Eu saí um pouquinho da trajetória. Depois que as coisas começaram a entrar no automático, né? A gente conseguiu criar uma recorrência, uma automatização dos processos, que isso foi uma coisa que o mercado corporativo me trouxe, né? Esse conhecimento de processo, né? Conhecimento um pouquinho de processo financeiro, nota fiscal, um pouquinho da área de marketing, tudo isso aí, o mercado, a CLT, ela me proporcionou. Eu consegui absorver isso aí para poder empreender. Então, essa experiência ela foi muito boa. E, como eu te falei, saí da trajetória um pouquinho e depois eu consegui retornar. O mercado da engenharia ele foi se acomodando novamente, as coisas foram voltando para o eixo. E isso é uma coisa natural, que a gente, com o passar do tempo, a gente começa a perceber, né, que o mercado ele tem altos e baixos, né? Então, a partir do momento que a Rastrovia começou a andar sozinha aqui, e isso me deixou um pouco mais tranquilo para eu voltar para o mercado da engenharia, né? Então, esse processo ele durou mais ou menos 2-3 anos. E hoje, graças a Deus, a Rastrovia ela é uma empresa que já está aí há uns 7 anos no mercado, né? 7 para 8 anos, né? Em 2015, hoje está em 2023. E ela é uma empresa sólida, que nós temos conseguido atravessar esse momento, né? E a engenharia, eu retornei e consegui caminhar também ali. E aí você vai vendo que não existe o mercado, ele não está fechado aqui na minha formação. Que existe um mundo acontecendo aqui do teu lado, que existe aqui várias coisas passando do teu outro lado, e você tem que estar ligado para saber em buscar as oportunidades, né? E aí, como eu te falei, voltei para o mercado da engenharia, da construção, e em paralelo com a Rastrovia. E a rede de apoio que eu consegui, né, não é conseguir formar, mas a rede de apoio que está ao meu redor até hoje, né, a família, a esposa, tudo isso fez com que eu pudesse ficar um pouquinho livre aqui, né? As coisas estão rodando e eu voltar para o mercado da engenharia. Então, graças a Deus, hoje eu tenho essa empresa rodando e eu pude voltar para o mercado. Mas aí, voltei para a CLT? Não, né? Porque uma vez que você começa a ter liberdade, você, apesar de ter uma grande responsabilidade, apesar de tu não precisar bater ponto, né? Eu tenho horário para acordar, mas o meu dia, eu não sei que horas que ele termina. Pode ser que seja um dia tranquilo, mas pode ser que seja um dia extremamente agitado, cheio de afazeres, problemas para resolver. Mas tem dia que eu não preciso estar na empresa 10 horas da manhã, 8 horas da manhã, 7 da manhã. Então a gente pode se dar esse luxo algumas vezes, mas nem sempre é fácil, né? A vida de empresário é sábado, é domingo, é feriado, é tu viajar,
e o teu Porque telefone tem que sempre manter tá, tem que estar empresa ligado crescer. 24 horas. O meu telefone, a minha esposa sabe, ele é ligado 24 horas, né? Apesar de ter um sistema por trás, tudo funcionando, mas o meu telefone é ligado 24 horas. Porque eu tenho clientes que dependem da funcionalidade do serviço, eu tenho clientes que eu atendo, clientes fora de Manaus, então a responsabilidade é muito grande, né? A pessoa que trabalha comigo deu 5 horas da tarde, ela vai para casa dela, cuidar da família dela e a gente continua trabalhando, né? Final de semana, feriado, isso pra gente tá ali no modo automático, né? Você tá de folga, mas se aparecer alguma emergência, alguma urgência, você tem que estar pronto. Então isso é empreender. Bom, quais são as principais habilidades e competências que é necessário para ser um empresário empreendedor? Não, desculpa, engenheiro empreendedor. Porque, tipo, para administrar uma empresa é bem difícil pensando em um ponto de vista. Eu até anotei algumas coisas aqui. Na verdade, elas talvez não sejam habilidades, sejam coisas que você vai desenvolvendo ao longo da vida, né? Como eu te falei, não existe uma receita pronta. Existe algo que você vai desenvolvendo e tu vai pegando e as coisas vão dando certo e você vai por aquele caminho. E existem situações também que você pensa que tá certo, que é uma habilidade, poxa, eu descobri algo aqui que é muito legal, mas quando você começa a colocar aquilo em prática, não é bem aquilo que você imaginou, né? Mas eu anotei aqui, vou abrir aqui, uma coisa que é muito importante pro empresário e para qualquer pessoa, né? Seja na CLT, seja como empresário, seja como funcionário público, né? É uma rede de network. Hoje as pessoas elas estão em conexão. Você precisa ter essa rede de trabalho. Então tu precisa conhecer o médico, tu precisa conhecer o padeiro, tu precisa conhecer o pedreiro, tu precisa conhecer o eletricista. Ou seja, essa gama de pessoas você vai formando ali tua rede. Uma hora você precisar. Muita gente me liga. Tu conhece o fulano que saiba trocar uma lâmpada? Conheço. Tu conhece alguém? Olha, eu tô com um carro aqui para vender, não sei o que. Tem aqui o fulano da loja de carros. Ou seja, são redes de trabalho, né? São networks. E hoje, quando a gente cria essa rede de trabalho, você consegue ter referências, né? Você consegue ter contato das pessoas. E isso vai abrindo as portas, que você também faz parte do network delas. Então, se alguém falar hoje em rastreamento de veículos, eu consigo te falar com propriedade. Se alguém me perguntar do fulano que é o eletricista, eu consigo indicar o fulano porque eu tenho propriedade, que ele faz parte da minha rede ali. Entendeu? Entendi. Uma outra coisa que tá aqui na minha colinha aqui, que também tem a ver com o network, tá? É a questão da humildade. Tá? Para você poder atrair pessoas, para você ser amigo até de pessoas, você precisa ser humilde com as pessoas. Uhum. Porque senão elas vão pensar que você é vaidoso, que você é arrogante, Uhum. e elas não vão se aproximar de você, né? Exatamente. Porque, como eu te disse, esse network, essa conexão, né? Você criar conexões, isso favorece que você seja bem visto pelas pessoas, né? E essa visão que as pessoas têm de você, ela parte do princípio dessa humildade. Essa semana
Eu até... A Camila pediu para me comprar pão. Camila é minha esposa. Ela pediu para eu comprar pão. Aí eu fui na padaria. Demorou uns 40... A padaria é próximo de casa. E aí uns 40 minutos é coisa que eu faria ali talvez no máximo em 10 minutos, né? E aí eu demorei uns 45 minutos. Eu falei, pô, tu demorou tanto, o que aconteceu? Eu falei, não, é que eu abri o portão de casa, saí, atravessei a rua, aí encontrei o vizinho, aí bati um papo de 10 minutos com o vizinho, aí eu subi mais um pouco, tem um cara que vende salgado lá perto de casa, parei lá com ele, até eu chegar na padaria, demorou uma meia hora, porque eu fui conversando com um, conversando com outro, e assim, como eu te falei, a questão da conexão, né? Você vai conectando as pessoas. E parece algo simples, mas às vezes aquele cara que tá vendendo salgado ali, aquele cara ele te enxerga com outros olhos. Pô, esse cara aí é um cara gente boa, esse cara é humilde. E talvez alguém pare ali na banca de salgado dele e pergunte, olha, tu conhece alguém que mexe com determinada coisa? Não, tá ali, ó. Aquele cara, pode bater lá na porta dele. Então, isso é criar conexão, isso é ser humilde, isso é criar a tua rede de network. Não é só aquela pessoa que pode te dar algo em troca, né? É fazer para as pessoas com que você consiga interagir com elas sem pedir algo em troca. Quais são os desafios e as recompensas de ser um engenheiro empreendedor? Os desafios e as recompensas. Os desafios, eles são muitos. Tipo quais? Hoje ser empreendedor no nosso país é muito difícil, tá? Primeiro, carga tributária é altíssima, né? Segundo, você ter responsabilidade ali com honrar com os teus funcionários. Você imagina que os teus funcionários eles dependem do salário para sustentar esposa, filhos, pagar aluguel, tudo isso. Então, é um desafio enorme. É a responsabilidade que o empreendedor tem hoje no Brasil. Ele tem que trazer o seu sustento e sustentar várias famílias. E isso é uma coisa muito difícil de você abrir um negócio e às vezes você está tirando do bolso para pagar os funcionários, honrar com os teus fornecedores, e ainda tem um sócio que é o governo, que você tem que pagar os tributos. Então não é uma coisa fácil. É isso que eu sempre digo, você tem que ressignificar muita coisa para poder empreender. E as recompensas de empreender, quais são? As recompensas, assim, o cara tem que ser meio doido para empreender, meio maluco, tá? Então, assim, a recompensa talvez te dá um pouco mais de liberdade. Você tá aberto ali a estar num ambiente onde aparecem várias oportunidades, né? Você, a partir do momento com que você consegue talvez rodar ali, fazer as coisas entrarem no eixo, né? Você tem uma recompensa financeira melhor do que o cara que está empregado, né? Porque o cara que está empregado, às vezes, ele está acomodado. Não que ele não possa crescer, ter um plano de carreira, tudo isso. Mas, às vezes, a gente se acomoda com o fato de você estar empregado. Tem hora para entrar, hora para sair, hora para almoçar. E aí, tu tá limitado ao teu salário, limitado, às vezes... Você pode ter até um potencial muito grande, mas a empresa que você está, ela não te dá o reconhecimento. E você empreender, não. Quem te limita é você mesmo. Quem é a barreira propulsora é tua mente. Então, a partir do momento que você
tem essa virada de chave, né? Esse mindset, essa mudança de mente, você pode crescer absurdamente, né? Desde que haja planejamento, que haja vontade, você consegue viajar, consegue conhecer novos lugares e ter sucesso, né? Então, isso vai muito de cada pessoa, né? Esse desafio que é empreender. O senhor quer beber uma água? Se o senhor estiver com Aceito. sede. Eu tô falando demais. Aqui, ó. Às vezes ficar falando dá. Tô aqui, ó. Já bebi quase toda a minha garrafa. Eu já tomei ali nos bastidores uma garrafinha dessa. Vou já secar isso aqui. Eu vou comer alguma coisa. E aí? Quais são as principais tendências na engenharia civil que você está acompanhando? Então, Letícia, hoje o mercado ele mudou muito. O digital ele entrou em todos os segmentos, ele está muito forte. Então, se você não acompanhar essa evolução do digital, você fica para trás. E uma outra coisa que avançou muito na engenharia civil foi a tecnologia dos materiais. Então, hoje você tem material para tudo quanto é funcionalidade, acabamento, material estrutural, novos tipos de resina, várias facilidades que possibilitaram o profissional acelerar o processo. Então, essa informação muito rápida, hoje você entra no YouTube, tá tudo ali, receitinha de bolo, né? Você consegue pegar a bula de digamos assim, a bula de um determinado material e tá tudo mostrando como é que aplica, qual é o processo para fazer aquilo. Então, essa rapidez da informação, ela evoluiu, ela foi um benefício muito grande. Mas, quando a gente para pensar que, da mesma forma com que essa rapidez, com que essa evolução da internet, ela trouxe benefícios, muitos profissionais eles acabaram ficando acomodados, né? Antigamente, os profissionais eles iam atrás ali, procurar no livro, na biblioteca, fazer ensaios, ter uma percepção maior de campo. E o que eu percebo hoje é que as pessoas estão nesse automatismo, né? Automatizando muitos processos e acabam esquecendo de fazer correções, de fazer detalhes, de ter o feeling da coisa, né? O sentimento. Então, falta um pouquinho mais de campo, falta um pouquinho mais de imergir no processo, né? Você tá ali ligado diretamente, não só naquela receitinha que pronta. E em relação também, fazendo também um gancho com essa tua pergunta, assim, vou trazer um pouquinho para o meu lado, né? Quando eu voltei para o mercado de trabalho, né? Depois que eu montei a Rastrovia e acabei voltando para o mercado de trabalho, eu pesquisando e fui enxergando a questão de aluguéis, né? E a partir daí eu fui estudar o mercado, né? Então peguei alguns serviços e esses serviços eu, tipo assim, botei para trabalhar. Ficava longe da minha família assim de 10 dias, 15 dias, uma semana. Meu Deus. Né? Fui para o interior do Amazonas e passei 2 anos nessa pegada. Porque eu tinha um objetivo, né? E a partir desses 2 anos eu consegui capitalizar e aí eu construí um centro comercial ali no Japim, que se chama Japim Center. Tá vendo a sua bio. E o que é, assim, como eu te falei, o que isso possibilitou?
possibilitou mais um braço do empreendedorismo, né? A engenharia, ela é constante, ela roda, mas ela tem altos e baixos. Então, quando você consegue criar algo recorrente, que eu criei na Rastrovia e eu criei agora no Japim Center, isso te dá mais um sossego a mais para tu pensar qual vai ser a próxima etapa. Qual vai ser a próxima dor de cabeça que eu vou me meter? Entendeu? Então, a gente não para nunca. Tá na veia engenharia e aí eu sempre tô fuçando alguma coisa para me meter, né? Eu coloquei a Rastrovia, agora o Japim Center, e aí eu já tô pensando agora no próximo passo que eu ainda não sei qual é, mas a gente nunca para. O empreendedor, ele tem esse negócio. Parece que é uma coceira assim que sempre tá olhando, tá no YouTube, sempre tá buscando alguma oportunidade. Então, onde eu olho, para onde eu bato meu olho, eu sempre vejo, pô, esse cara tá ganhando dinheiro com isso aqui, o que será que ele fez? Qual é o processo dele? Onde eu vou? Se eu vou numa lanchonete, numa pizzaria, eu sempre comento isso com a Camila. Pô, aqui nessa pizzaria tem 20 mesas. A cada 1 hora roda essas 20 mesas aqui. Um exemplo, eu tô pagando R$ 100 aqui. Então, esse cara deve pagar X de aluguel, tem tantos funcionários e tal. Então, eu já fico fazendo essa conta. Entendeu? E aí, toda hora. Toda hora, onde eu bato o olho, eu fico com esse negócio. Mas, uma hora eu vou encaixar alguma coisa que eu vou experimentar e vai dar certo de novo. Porque nem sempre... Olha aí, o Japim Center. Esse foi o centro comercial, aí tá com 8 lojas. Hoje em dia ele tá com 12, né? Tem um mais... A gente acabou de construir. É que a gente passou por lá quando a gente estava vindo pra cá. Ai, que fofinho. Ali eu cliquei. E a Rastrovia. Exatamente. Então tem várias lojas aí de vários segmentos. Ele tá numa principal de acesso ali do Japim. E como eu te falei, foram 2, 3 anos aí de muito trabalho, mas o sonho se materializou e hoje está rodando. E eu já estou atrás de algo novo, né, para rodar. Então, ser empreendedor é isso. Depois que aquele bichinho te pica, você fica toda hora olhando algo, a tua visão ela muda, tá? Como eu te disse, aonde eu vou, seja loja de roupa, de calçado, restaurante, lanchonete, parque de diversões, eu fico pensando, pô, aqui passa, o cara me cobrou aqui X reais no ingresso, aqui tem 1.000 pessoas, quanto será que é o cachê que ele cobra? Sempre eu fico fazendo essas contas, entendeu? Nossa, que aí você vê tudo de um lado mais técnico, né? É mais ou menos, técnico ao mesmo tempo, assim, você tem um feeling ali do negócio, mas, como eu te falei, cada qual sabe aonde é sua dor, cada empreendedor, eu tô olhando a minha visão, mas ninguém sabe o que aquele cara tá passando, né, o boleto, o monte de boleto que ele tem para pagar, a responsabilidade com os funcionários, conta de luz, conta de energia, fornecedor, cliente. Então é uma série de fatores que só quem passa é quem sabe realmente o que está acontecendo. Quais são as oportunidades de negócios na área de engenharia civil que você acha que são promissoras? Todas as áreas da engenharia civil, elas são promissoras, né? Vou te dar um exemplo de um médico que a gente está muito mais acostumado a conviver e a falar, e aí eu vou puxar para a engenharia civil. O médico, quando ele se forma, ele vai atuar ali como um médico residente. O engenheiro é a mesma coisa. Ele sai da faculdade dele,
ele viu todas as opções e ele já pode, já atuar ali como um engenheiro residente, tá? E aí você vai escolher uma determinada área para se especializar. Quero a área de estruturas, eu quero a área de águas, de hidráulica, de estrutura metálicas. Então, todas as áreas da engenharia civil, elas estão em altas, continuam em altas. Por quê? Porque sempre tem alguém construindo, sempre tem alguém precisando de um projeto, de uma consultoria, sempre. O mercado, ele é muito grande, ele é muito vasto. Então, agora sim, novidades não tão novas seria a área de licitação, né? Porque tá muitas empresas prestando serviço para o governo, prestando serviços nesse tipo de trabalho. Então, o engenheiro ele não tem muita formação em lei, em contabilidade, nada disso. Então, o cara da engenharia que domina esse mercado, ele sai na frente. Essa parte do digital também tem entrado no mercado de engenharia, a parte de construção de casa, construir para vender, que é a parte da incorporação, né? Já pegando ali um mercado imobiliário. Então, assim, tem várias tendências de mercado que elas nunca param, elas são apenas reinventadas com o passar do tempo, com o advento da informação, acaba processando muito mais rápido, né? A captação de clientes agora, se você não está no digital, É bastante difícil. Tá difícil, fica difícil, mas investir num tráfego pago, investir em cursos, aquele curso que eu fiz lá em 2015, avaliações e perícias, é um mercado que sempre demanda serviço, banco, judicial, processos judiciais, então sempre tem demanda. Então, se você se especializa em alguma coisa desse tipo e corre atrás, elas começam a cair no teu colo de forma automática. Se cadastrar lá tem os sites dos bancos, né? Você se cadastra junto às varas. Então, eles vão, através de um sorteio, né? Você vai caindo ali. Entregou uma, deu certo. Caixa Econômica, tudo que é tipo de banco, né? Então, se você vai comprar uma casa, tem um engenheiro que vai fazer a avaliação. O banco contrata. Se o banco vai financiar alguma coisa, ele vai pedir como garantia daquele financiamento o imóvel. Então, ele vai chamar um engenheiro para fazer a avaliação, para pôr como garantia lá o valor que o engenheiro avaliou, né? Então, assim, é um mercado gigantesco, né? Agora você tem que estar disposto a abraçar as oportunidades. Já teve algum empreendimento seu que deu, tipo, muito errado? Não. Pelo que eu me lembre, não. Um empreendimento que, tipo, deu errado. Não teve nenhum? Não, graças a Deus, eu Não? nunca passei por nenhum momento assim de alguma obra minha que deu. Existe no decorrer do processo, né, situações que você precisa contornar, né? Situação de, digamos assim, atraso de obra, chuva, cliente mudou o projeto. Algo desse tipo são situações que são problemáticas corriqueiras que todo profissional ele vai enfrentar no dia a dia, né? Mas assim, um problema grande com alguma obra que eu executei, graças a Deus eu nunca tive algo do tipo. Impressionante. Você está trabalhando com algum projeto atualmente? Então, como eu te falei, hoje eu voltei um pouquinho para trás e assim, eu estou estudando inglês.
Ai, que legal! Né? Então, é uma coisa que eu não... No passado, eu não me dediquei a isso, mas nunca é tarde para a gente aprender algo novo, né? Então, eu enxergo que, de repente, alguma oportunidade lá na frente, ela pode me exigir o inglês, e isso é um diferencial. O inglês eu acho fundamental para qualquer área, para qualquer profissional, você dominar. E esse ano eu falei para minha esposa, eu falei, eu vou entrar numa aula de inglês e concluir o curso e vamos ver o que isso vai agregar lá na frente. Né? Como eu sempre digo, as oportunidades elas aparecem. Se você estiver preparado e você tiver ali a ferramenta, você pode usar. Isso pode ser um diferencial lá na frente. Bom, agora vamos com a pergunta do público, de Gleice Bastos, que é a seguinte. Qual conselho você pode dar ao estudante que está saindo da faculdade e quer empreender? O conselho, eu vou dar um conselho aqui, ser curioso. Ser curioso? Ser curioso. Por quê? Por quê? Porque a curiosidade que você tem em determinada coisa vai te despertar sempre a estar aprendendo, a se informar. Te dar um exemplo assim, criança, por exemplo. Ela tá brincando ali com um brinquedinho dela, vou te dar o exemplo do Vinícius. E o Vinícius, ele desmonta o carro dele, ele monta, ele liga, desliga, ele vai atrás de ferramenta para tirar a pilha. Então, ele é curioso, ele quer entender como aquilo funciona. E se você quer empreender, você tem que ter curiosidade. Você tem que buscar. E esse buscar, ele só vem através dessa curiosidade. Como eu te falei, onde eu vou, eu tenho a curiosidade de saber como é que funciona, como é que é os bastidores de qualquer negócio. Por quê? Porque me desperta a curiosidade. E para o empreendedor isso é fundamental. Tu ter a curiosidade de saber como é que funciona, de como é que é os bastidores, de como é que é talvez a problemática ali, que dia que é bom, que dia que é ruim. Então tem tudo isso aí. E isso é fundamental para empreender. Bom, infelizmente a nossa entrevista está chegando ao fim. Considerações finais? Sim, eu quero agradecer mais uma vez a você, né? Pela oportunidade de falar um pouco aqui, de bater esse papo abertamente. E muito obrigada. Dizer que, assim, é uma honra poder contribuir com as informações e que se alguém tiver um pouco mais de curiosidade, né? Pode me chamar aí nas redes sociais. Não sei se vai ficar gravado aqui, vai editar. Então o editor disse que vai deixar aí. E a gente está sempre à disposição, tá bom, Letícia? Tá bom. Quais são as redes sociais que as pessoas podem ver e se interessar pelo seu trabalho? Então, eu tenho a minha. Pessoal é Braz Andrade, com S, tudo junto. A outra é da Rastrovia, @Rastrovia. E do Japim Center é @Japim Center Oficial. São essas três contas aí. Pode procurar em qualquer uma delas aí, mandar um direct, marcar a gente. Vocês vão conseguir falar conosco. Muito obrigada. Obrigado. Vamos terminando por aqui esse bate-papo super legal. Lembrando que hoje é o nosso 16º episódio. Temos ainda mais 15 episódios para você maratonar no canal. Peço um favor a todos vocês que estão assistindo até agora. Por favor, se inscrevam, deixem um like no vídeo, comentem, para que o YouTube possa mandar mais vídeos nossos para outras pessoas. Agradecemos aos nossos patrocinadores. Fatiari. Quem experimenta prefere Fatiari. G-Capital. Um jeito simples e descomplicado de investir. FB Andrade. Soluções em Geologia e Meio Ambiente. E novamente, muito obrigada pelo Braz Andrade ter aceitado o nosso convite. Eu
Eu sou Letícia Bento e muito obrigada por ter ficado comigo até aqui. Deixe seu comentário pra gente, pois vale muito. Muito obrigada por tudo e tchau!